Olá, aluno! Hoje nós teremos a nossa aula de processos de separação e concentração de metabólitos secundários de drogas vegetais. Essa imagem vocês já conhecem, já viram na última aula, mas a parte nova que nós queremos mostrar para vocês é exatamente esta parte aqui, aonde quando nós estamos com o nosso extrato fluido, nós vamos então chegar até o nosso extrato seco. Estou dando como exemplo o extrato. Para isso acontecer, nós precisamos passar por um processo de separação. Precisamos passar por um processo de evaporação ou concentração. Evaporação do quê? Evaporação do nosso solvente. Concentração do quê? Do nosso princípio ativo. Por que nós vamos fazer isso? Qual será o nosso objetivo? Quando nós fazemos esse processo de evaporação e concentração, a nossa dosagem fica mais adequada para que nós possamos trabalhar. O manuseio também fica mais fácil, o transporte, o armazenamento também. E nós temos também uma estabilidade química e farmacológica do nosso produto. E o ponto mais importante é a questão da padronização. Nós podemos padronizar a nossa dosagem, nós podemos ter um valor de dosagem correto, baseado em como nós fazemos essa concentração e, portanto, essa evaporação. Daí, nós podemos chegar no nosso extrato seco. Isto é um exemplo que nós estamos passando para vocês. Bem, o método de separação é aquele primeiro que nós vamos trabalhar. O que eu vou separar? Eu vou separar a minha droga vegetal do meu líquido extrator. Por que eu vou separar? Porque eu já retirei da minha droga vegetal o meu líquido, o meu princípio ativo. Então eu preciso agora fazer essa separação. Posso fazer essa separação e a mais comum é a nossa filtração, que nós conhecemos bem. Podemos fazer uma filtração simples, que é aquela que a força da gravidade, né, vai ajudar, mas às vezes ela é um pouco demorada, como nós já vimos no laboratório. Então, para isso, nós podemos também fazer uma filtração utilizando uma sucção por vácuo, né? Então, nós temos aqui uma separação por vácuo. Isso ajuda muito e facilita bastante, mas nós temos que tomar alguns cuidados quando nós fazemos esse tipo de filtração. Porque se o precipitado é muito, né, o produto que nós estamos, o nosso produto que nós queremos filtrar, né, ficar no filtro, o filtrado, né, é muito fininho, ele pode passar. Então nós temos que ter um filtro adequado para isso, né? Então temos aqui o nosso processo de filtração a vácuo, onde nós utilizamos aí um funil de Birchner, utilizando também um funil, um vidro de Kitasato. O vidro de Kitasato é esse que ele tem, é tipo um Erlenmeyer, que ele tem uma saída lateral, onde a gente pode acoplar, olha, tá vendo aqui, vou mudar a cor para ficar melhor, onde a gente pode acoplar uma mangueira justamente para fazer esta sucção. Bom, um outro método bastante conhecido e usado principalmente em análises clínicas é o método de centrifugação, onde nós conseguimos, através de um processo de giro, né, onde você aumenta a energia centrípeta, automaticamente você está aumentando a gravidade. Aumentando a gravidade, os nossos produtos mais pesados eles vão para o fundo. Indo para o fundo, você consegue retirá-lo líquido, e essa parte de cima aqui que nós chamamos de sobrenadante. Um outro método de separação, mas esse método de separação, quando nós temos substâncias que estão misturadas e a gente precisa separá-las utilizando o seu ponto de ebulição. Então, a destilação, esse processo bastante importante, bastante utilizado, inclusive no craqueamento do petróleo, é utilizado uma destilação fracionada. Nós empregamos temperatura e nessa temperatura nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar dois componentes. Por exemplo, se você tem água e álcool, é muito fácil de você separar porque os pontos de ebulição são diferentes. O álcool na faixa de 76 graus e a água na faixa de 100 graus. Então, o que nós temos? Nós vamos aquecendo. Num primeiro momento, quando nós chegarmos em torno de 75 graus, 76 graus, 77 graus, o que vai acontecer? O nosso álcool vai evaporar e a nossa água ainda continuará lá.
Vai ser uma separação 100%? Não, não será, mas nós aumentaremos muito a concentração de álcool que vai passar para essa região aqui. Ou seja, o álcool que está misturado com água aqui, a essa temperatura de 75, 76 graus, ele vai entrar em ebulição, vai volatilizar, vai aqui passar pelo nosso famoso condensador e ele vai cair aqui, ou seja, ele vai voltar para o seu estado líquido. Voltando para o estado líquido, nós recuperamos naquele lá. Nós temos também uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, nós temos então substâncias que não têm um ponto de ebulição muito distante, são substâncias com ponto de ebulição mais próximos, então nós trabalhamos com uma coluna que vai ajudar na separação da temperatura, ou seja, ela vai fracionar essa temperatura. Nós teremos uma temperatura aqui e aqui durante a coluna, no meio dessa coluna, as temperaturas serão diferentes, por isso vai fracionando as substâncias que vão saindo. Esta é algo bastante usado, nós já conhecemos, que é a separação líquido-líquido, partição líquido-líquido. Com isso nós trabalhamos muito o que? A polaridade das substâncias. Existe um coeficiente de partição, né? O método mais clássico de separação é exatamente esse daí. Então o que nós fazemos? Existe uma transferência da substância que está numa fase para a substância, e essa substância vai para outra fase. Então nós temos que ter duas fases immiscíveis. O exemplo mais clássico, e que talvez as pessoas tenham feito no colégio, no ensino médio, é quando nós retiramos, por exemplo, o álcool presente na gasolina. A gasolina do Brasil tem em torno de 20 e poucos por cento de álcool, e nós podemos retirar esse álcool da gasolina como? Colocando junto com essa gasolina, adicionando um volume de água, fazendo uma agitação intensa, e aí o que vai acontecer? O álcool ele tem uma maior afinidade com a água, então ele passa para a água e nós estamos dessa forma purificando a nossa gasolina. Essa é a ideia, nós não trabalhamos com gasolina, mas nós trabalhamos com metabólitos secundários que estão em uma fase e nós retiramos desta fase e passamos para uma outra fase. Mas por que retirar de uma fase e passar para outra fase? Porque na outra fase eu consigo manusear com mais facilidade. Então, às vezes, por exemplo, eu vou passar por uma fase orgânica, por exemplo, uma fase clorofórmica. Passando por essa fase clorofórmica, eu posso rapidamente evaporá-lo, volatilizo muito mais facilmente do que se ele tiver numa fase aquosa. Eu vou precisar de muito mais energia para fazer uma volatilização de água que tem um ponto de ebulição muito mais alto. Nós também podemos trabalhar de uma outra forma. Se eu estou com uma solução, por exemplo, hidroalcoólica, como que eu vou fazer essa evaporação? Né? Então, eu posso reduzir a pressão. Né? Reduzindo a pressão, eu automaticamente reduzo o quê? A minha temperatura de ebulição. Quando nós reduzimos a pressão, é reduzida também a temperatura de ebulição. Então, isso é super importante. Então, nós temos aqui este equipamento chamado evaporador rotativo ou rotaevaporador, que ele, acoplado a ele, nós temos uma bomba de vácuo. Aqui nós temos uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo vai reduzir toda a pressão interna. Reduzindo toda essa pressão interna, o ponto de ebulição vai ser reduzido. Consequentemente, nós conseguimos então que o nosso solvente evapore a uma temperatura mais baixa. E é muito interessante porque ele vai evaporar, olha aqui, você tem um banho-maria aqui, ó. E esse frasco aqui, ele gira, ele roda, né? E aí nós temos aqui, ele vai subindo, quando chega aqui no condensador, ele vai condensar, obviamente, e volta para o estado líquido. Voltando para o estado líquido, eu posso recuperar o meu solvente nesta região aqui, neste outro balão. Esse é um equipamento bastante interessante, que quando ele surgiu foi um avanço fantástico no mercado. Hoje ele já é muito conhecido, bastante utilizado, e nosso laboratório nós temos lá em nossas aulas, a gente procura utilizar, ou pelo menos de forma demonstrativa, para que vocês conheçam esse processo.
Outra coisa bastante interessante, outro método, melhor dizendo, bastante interessante, é a liofilização. A liofilização ela é muito utilizada principalmente para alimentos. Eu tenho certeza que vocês já utilizaram algum produto que é fruto da liofilização. Por exemplo, esses shakes, aqueles frascos aqueles pós que nós colocamos em um copo e ressuspendemos aquilo e ele está reconstituído de forma bastante rápida com a simples adição de água. Como é feito esse processo de liofilização? É um processo que nós utilizamos temperaturas bastante baixas. Então nós temos lá temperaturas da ordem de menos 20 graus Celsius e é submetido também a um vácuo muito forte. Esse vácuo, imagine, você tem vácuo e você tem pressão baixa. A água que estava na forma cristalizada, ou seja, ela, quando você tem o vácuo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sublimar, ou seja, ela passa do estado sólido, a temperatura de menos 20 graus Celsius, com o vácuo bastante forte, ela passa para o estado vapor, para o estado gasoso. Portanto, ela simplesmente sublima, ela sai do sólido e vai para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Isto é a nossa sublimação. Isso é um produto bastante utilizado em laboratório de farmacognosia, nós usamos bastante também, mas não é só isso, existem processos industriais, empresas especializadas em fazer a liofilização justamente para produtos alimentícios ou suplementos alimentares. Um outro método de purificação, que agora nós estamos falando sobre método de purificação, ou seja, aquele método onde nós vamos concentrar mais o nosso produto. Antes de nós falarmos isso, nós temos que falar sobre adsorção e absorção. Quando eu falo isso, nós falamos naquilo que está na superfície, adsorvido, ou aquilo que é incorporado. Aquilo que é incorporado é absorvido. Então, um dos métodos é a cromatografia em camada delgada, que nós já conhecemos, e nós temos o método de cromatografia em camada delgada analítica, que é aquele que nós vamos identificar e analisar uma substância, e nós temos aqueles também de isolamento, que é o nosso caso aqui agora, onde nós vamos separar essas substâncias que estão numa coluna cromatográfica ou numa placa cromatográfica. Observem aqui, ó, aqui você tem uma substância, né? Essa cor aqui não ficou muito bom, né? Essa cor aqui não está muito. Vou pegar uma cor mais clarinha aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Aqui, ó. Esse fato aqui, ó, é uma substância que está. Se eu for ali e retirar essa substância daí, raspar essa placa, retirar essa substância, eu estou, de certa forma, isolando esta substância. Mas, quando a gente fala em cromatografia em camada delgada, algo que nós precisamos falar também são os reveladores, né? Os reveladores são aqueles que vão me permitir identificar a substância que nós temos ali. Então nós temos, por exemplo, lâmpada de ultravioleta, todos os compostos que são cromóforos absorvem a luz no ultravioleta, vão ser vistos, não são vistos a olho nu, mas serão vistos quando nós colocamos a luz ultravioleta. Outra coisa bastante importante, né, é quando nós utilizamos alguns reagentes, né, chamados reveladores. O que são esses reveladores? Imagine que você tem aqui uma tela em branco, né, como essa daqui, que vocês estão vendo esse pedaço aqui, e aí nós aplicamos um revelador e aí aparece algumas manchas. Você fala, poxa, mas não tinha essas manchas antes, eu não consegui ver essas manchas antes. A partir do momento que eu usei o revelador, aquelas manchas se revelaram, elas se mostraram. Quem é da época da fotografia, que a gente tinha que levar o filme fotográfico para revelar, é exatamente isso daí. Nós temos algumas reações químicas que acontecem, algumas são feitas à temperatura, outras não, e elas vão mostrar algumas substâncias para nós. Por exemplo, se nós usarmos a mistura de ácido sulfúrico com metanol, nós teremos o quê? Compostos orgânicos que serão mostrados ali. Outra forma também de ver se existem complexos orgânicos é através do iodo, né? Você coloca o iodo, perceba que o iodo ele vai sublimando e na medida que ele vai sublimando, ele vai ali impregnando na nossa placa e reagindo com as substâncias orgânicas ali.
Anisaldehído sulfúrico é um outro reativo, outro revelador universal, bastante usado na detecção de esteroides e terpenoides, também de óleos essenciais. Claro, os terpenos estão presentes nos óleos essenciais, nós usamos para isso. Também há o aquecimento e dá umas colorações bem interessantes. Na farmacopeia, inclusive, na atual farmacopeia, ele dá o RF necessário, o RF estimado que se deve observar e também nos oferece uma ideia da cor que nós iremos ter ali. Cloreto férrico também nós vamos usar bastante, podemos usar para revelação, mas também podemos utilizar para fazer reações de identificação. Todas as substâncias que têm que tem um anel aromático e a esse anel aromático está ligado um OH, ela reage com o cloreto férrico. E essa coloração com o cloreto férrico, desculpem, ela nos produz uma mancha, manchas às vezes azul, manchas às vezes verde, né? Na maioria dos casos nós temos uma mancha marronzada. Por quê? Porque às vezes é uma mistura de vários tipos de, por exemplo, taninos, de flavonoides, várias substâncias, né? Então algumas dão uma coloração azulada, outras dão uma esverdeada, outra dão uma marronzada, mas você não tem uma substância apenas quando a gente faz o processo extrativo. Então acontece uma mistura. Quando nós estamos trabalhando com uma substância pura, sim, é possível a gente enxergar o azul, é possível a gente enxergar o verde. Mas quando nós estamos trabalhando com misturas de substâncias, isso fica mais difícil. Bom, este reativo vocês vão ver não só na minha disciplina, mas vocês também irão ver em toxicologia. Nós temos aqui o reativo de Dragendorff. O reativo de Dragendorff é um reativo que ele detecta alcaloides. Alcaloides é aquela substância, uma das substâncias alcaloídicas bastante conhecida é a morfina, outra substância é a cocaína. Quem assiste aqueles programas aeroporto vê que eles usam um reativo para identificar a presença de alcaloide. Ali não é cocaína, ali é alcaloide que ele está identificando. Se dá coloração azulada, no caso lá, você tem o que? Você tem a presença de um alcaloide e depois aquilo vai para um processo de identificação mais adequado. Mas nós aqui utilizamos o reagente de Dragendorff, que é um reagente mais comum e mais fácil de ser feito em laboratório. Aqui, pessoal, é só para vocês lembrarem um pouquinho de como é a cromatografia. Cromatografia é algo super importante, né? E nós temos aqui também um outro tipo de purificação, que é a cromatografia em coluna. A cromatografia em coluna nos permite separar substâncias que nós vamos colher aqui nesta região. Essa é a ideia, né? Receber, na medida que ela vai se separando, você vai trocando os frascos aqui presentes, né? Você retirou essa, você troca o frasco para retirar a outra substância. Aqui um exemplo de cromatografia, né? E aqui a separação. Então você tem aqui um frasco e aqui depois você tem um frasco. E aqui a gente consegue perceber as diferentes cores existentes e com isso a gente tem uma ideia boa do que está acontecendo. Aqui também, mais uma vez, a gente consegue perceber claramente, né, essas colunas, né? E aqui nós colocamos o que para vocês? Nós colocamos aqui, ó, a gente tem sempre falado em polaridade de solventes, então nós vamos colocar aqui uma ideia para a gente ter. Nós temos aqui, ó, uma ordem crescente de polaridade, então daqui para cá a polaridade aumenta. Nós começamos com o hexano, que numericamente ele teria uma posição 0, né? Depois nós temos o éter de petróleo, nós vamos tendo várias substâncias em polaridade crescente, até nós chegarmos aqui na água, que é tido como polaridade 9. Nós temos aqui o metanol, polaridade 6, acetona, polaridade 5.4, etanol, polaridade 5.2. Você vê que acetona e etanol, as polaridades são bem próximas. Aqui, pessoal, um exercíciozinho, né, para vocês entenderem algumas coisas que nós podemos fazer, né, com relação à separação, a verificar, né? A gente às vezes tem alguns problemas com plantas e a gente não sabe se é uma mistura, o que está acontecendo. Então aqui é só um trabalhozinho
para que vocês possam, por exemplo, assim, discutir o que está acontecendo, né? O que aconteceu nos 10 primeiros minutos, depois de 30 minutos, depois de 1 hora e depois de 2 horas. Aqui sim, esse exercício já é mais direto. Aí esse exercício aqui é para a gente discutir, vamos dizer, o que nós estamos vendo aqui, pessoal, com Dragendorf, o que nós estamos vendo com anisaldeído sulfúrico e o que nós estamos vendo com a, a, a radiação ultravioleta, né? Então, vamos lá, ó. Adquiriu-se 4 amostras de tinturas de camomilhas produzidas por diferentes indústrias. Após o tratamento adequado das amostras, a equipe obteve os perfis cromatográficos mostrados abaixo. Então, o que nós estamos vendo em ultravioleta? O que nós estamos vendo quando usamos um revelador de cloreto férrico, quando usamos um revelador de Dragendorf e quando usamos um revelador de anisaldeído sulfúrico?